Muito bem, estamos já partindo para o encerramento do nosso Oriente-se, hoje falando da relação com os pais, mas falando daquela tensão. Eu creio que com tudo isso conseguimos passar assim, várias dicas de como começar a destrinchar, como começar a desatar os nós. A gente tem que procurar onde está a ponta da linha. Não é fácil, às vezes, quando a coisa já ficou difícil com uma relação, com um filho, com uma situação, com um desentendimento, mas devagarzinho, quando a gente começa a conversar, a gente começa a se relacionar, a gente começa a desatar esse nó. Muitas vezes, padre, lá em casa, quando eu vejo a coisa meio tensa, eu falo, não, peraí, não estou brigando. Quero só saber o porquê isso. Me faça entender, né? Peraí. E a gente, quando baixa a bola, deixa de lado a emoção e usa um pouco da razão, gostei disso. Guardou bem. A gente começa a compreender, apesar do sentimento estar um pouco esfumaçado, afogueado, a gente começa a encontrar o fio da meada. Porque às vezes isso na própria paróquia, às vezes o jovem fala uma coisa para você, né? São vários projetos que eles têm. E às vezes fala de uma maneira jovem, ou seja, inapropriada. Você sabe que daí é interessante, no final do ano eu estava sentado, eles trouxeram um projeto, eu já tinha terminado de fechar o mesmo projeto com os adultos, com outra pastoral maior, e eles trouxeram a mesma coisa. E eu, primeiro, o ímpeto, por que vocês não fizeram com outro grupo? No mesmo tempo que eu disse isso, eu voltei, peraí, me fala por que isso. E deixei. Coloca para mim isso no papel, para eu poder entender agora. Por que vocês pensaram dessa maneira? E eu levei, sem brincadeira, alguns dias para poder depurar aquilo e não responder de forma grosseira e permitir que aquilo acontecesse. Aconteceu. E agora eles voltaram essa semana, padre, nós precisamos sentar de novo, né? Aí eu, por quê? Que agora a gente tem que planejar com antecedência, não é verdade? Olha o pai agindo, né? O pai mas foi interessante, porque foi o que eu citei para eles. Eu já programei isso com o outro grupo maior há tempo. Nós estamos trabalhando em cima disso Bem há papel dias. de pai, dá licença a gente pegar, porque o pai planeja, o pai decide, o pai já chega com o pacote pronto, como ele estava falando. Tá aqui, filho, o pacote Mas talvez aí é interessante você falar isso dos pais, porque eram os adultos que estavam pensando. E nós esquecemos dos jovens ali, e no caso desse grupo em específico, são adolescentes, 12 a 13 anos, 11, 12, 13 anos, a média, 10, né, piazinho ali, querendo tomar decisões. E aí, agora, como eu dizer para ele, não, você ainda não pode tomar decisões. Não, peraí, não, você já pode tomar algumas decisões. Então, no relacionamento, tomando o seu próprio exemplo, é fundamental escutar. Escutar aqui eu uso até eu como essa referência, deixar cair um pouco as suas armaduras, essas suas cercas, as suas o que decisões. está pré-determinado. Né? Deixa cair um pouco isso e põe por terra aqui. Né? E deixa também um pouco as coisas acontecerem, porque não era para o mal essa ação. Pelo contrário, era para o bem. Isso que o padre está falando, a psicologia... É o que você disse da palavra anteriormente. Da palavra. Né? Ensina para o bem. Se aprenderam para o bem, poxa vida, agora eu vou ceifar também o que é do bem, porque eu tenho uma ideologia de que tem que ser desse jeito aqui, e não desse. Né? Eles procuraram outra vertente, menor até. Eu fiz uma ação para 700 pessoas. Puxa. Eles fizeram uma ação para 40 pessoas. Eu fiz uma ação para diversas famílias. Depois fiz uma ação posterior na rua. Né? E eles não, eles se restringiram àquele espaço. Mas a ação deles, o impacto, poderíamos medir por igual. Que o efeito deles com aquelas crianças que eles foram, sentaram, ficaram à tarde com as crianças, e a ação nossa na rua e com os menos favorecidos na comunidade, igualou-se e ao mesmo tempo aquilo somou na conjuntura da comunidade, ao ponto que ficou uma ação só. Uma família que olhou para as necessidades da tua comunidade e ainda para aqueles que não estavam na comunidade e agiram no bem comum. Você volta para dar a benção. Evandro. Isso que o padre Marcos está falando é a sabedoria do líder, né?
de não desprestigiar porque ele tem 12 ou 13 anos. A líder, então, não é o que bota autoritariamente o que deve ser feito? Não, isso é o chefe, que ninguém gosta. O líder é o... precisa gritar. O chefe Nós temos é só 3 minutos. ama. O líder é o... É o que ama, é o que ouve, que o acolhe. Amém. E que orienta. Beleza. Né? Então, essa experiência, com certeza, vai ficar tão contundente na vida desses meninos por causa da vida. Isso é liderança. Que é, não desprestigiou o grupo grande, que precisava fazer a ação, mas privilegiou também, ajudou a formar. 2 minutos para a gente acabar. Então, relacionar. Para os nossos queridos telespectadores, relacionamento, ouvir, desarmar-se, mas também saber orientar e hierarquia. Que você, pai, que você, mãe, você, querido irmão que nos ouve, não se milindre em corrigir o seu filho. Não tenha medo. E se você errar, a gente tem que ter humildade de consertar. Aí sim, corrija. Corrija. Mas admita quando você passar do ponto. Peça da desculpas. dose. Corrija. E não corrija com raiva, corrija com amor. Para isso, você usa a instância da razão. E não da emoção. E não só da emoção. Recapitulando, sentidos. É o instinto, né? Instinto, Os instintos, instinto. né? Estão todos aqui, a fome, a sede, a sexualidade. A emoção é superior ao instinto, mas a razão está aqui. Superior aos outros. E é onde, inclusive, nós podemos ajudar os nossos filhos e a nós mesmos. Eu só existo aqui porque se eu for existir nas... É importante o equilíbrio, mas aqui, na razão, é fundamental para que nós possamos ter uma interação, relacionamento e transmitir os verdadeiros valores, ajudar de forma realmente efetiva. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço pela honra e o prazer estar mais uma vez aqui. Desculpa correr com o nosso com o querido relógio. Padre Marcos aqui. Padre, obrigado. agradeço. Nos dê a bênção. Vamos entregar o coração de Deus, né? Todas as Que famílias. nos dê às famílias, aos os pais. né? Nós falamos tanto desse desafio de ser pai. Então, que você, pai, se cubra dessa bênção para que esses valores aqui partilhados, os valores que você já traz no seu íntimo, também possam aflorar agora e se institua sempre mais a família que Deus quer para todos nós, a família que Deus anseia no seio da humanidade, nessa obra que Ele criou para nós. Então, recaia para todos vós a bênção do Pai, o Filho, Espírito Santo, força, guarda Amém. e proteção no caminho. Que beleza, esse é Oriente, está vendo que riqueza? Esse programa vai ficar no nosso site, aqui na Rede Século XXI, e você pode voltar a ele, pega de novo o contato dos nossos convidados, tire as suas dúvidas, porque é uma riqueza. Também pode sugerir para os próximos programas. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.